Era uma noite fria e silenciosa na mansão imponente de Alexandre Silva. Ele, um milionário de sucesso, estava no escritório, revisando papéis e projetando novos negócios. O escritório, grande e luxuoso, refletia sua vida de conquistas e poder. As horas passaram, e a luz da lâmpada se tornou a única companhia no ambiente, até que uma presença inesperada adentrou o local. Luciana, a faxineira, após mais um longo dia de trabalho, se deitou no chão do escritório. Seus pés estavam cansados e o corpo exausto após limpar cada canto da mansão. Ela sabia que precisava descansar um pouco antes de pegar o ônibus de volta para sua casa simples. Com o uniforme manchado e os cabelos desarrumados, ela procurou um lugar no chão onde pudesse se deitar e fechar os olhos, buscando algum alívio para a jornada imensa. Alexandre estava perdido em seus pensamentos, quando, ao ouvir um pequeno som vindo do canto da sala, olhou para o chão. Lá estava ela, uma mulher simples, em seu uniforme de faxineira, deitada de olhos fechados. Algo na cena lhe causou um desconforto estranho. Aquela mulher parecia tão fora de lugar naquele ambiente luxuoso, mas algo nela o fez questionar sua vida. Ele jamais imaginou que aquele simples encontro mudaria sua existência para sempre. Alexandre tentou voltar à sua rotina, mas a imagem de Luciana não saía de sua mente. Ele não entendia o porquê, mas sentia uma conexão estranha com ela. Sua vida, marcada por sucessos e relações superficiais, parecia vazia diante daquele simples momento. No entanto, seu orgulho o impedia de ir até ela. A diferença entre eles era enorme. Ele, com todo o seu poder e riqueza, e ela, uma simples faxineira. Como poderia se importar por alguém tão distante de sua realidade? Luciana, por outro lado, acordou no meio da noite, sentindo os músculos tensos e o corpo dolorido. Quando percebeu onde estava, levantou-se rapidamente, temendo que fosse repreendida por dormir em um local tão impróprio. No entanto, quando se levantou, olhou para o canto do escritório e viu Alexandre observando-a de longe. Ela sentiu uma onda de vergonha, mas ele nada disse. Apenas a observou em silêncio. Luciana sabia que em sua vida nunca haveria espaço para qualquer tipo de amizade com aquele homem. Ela era apenas mais uma funcionária em um mundo onde seu valor era medido pelo trabalho árduo, nunca por suas qualidades como ser humano. Com um rápido movimento, ela pegou sua bolsa e se preparou para sair, sem nem sequer olhar para ele. Nos dias seguintes, Alexandre não conseguia parar de pensar em Luciana. Havia algo nela que o tocava profundamente, algo que ele nunca havia experimentado antes. A convivência com os ricos e poderosos sempre lhe proporcionou relações utilitárias, mas com Luciana, ele sentiu uma humanidade, uma sinceridade, que nunca havia encontrado. Ele começou a observá-la mais atentamente, sempre de longe, à medida que ela passava seus dias limpando os escritórios e os corredores da mansão. Algo em seu comportamento despertava nele um desejo de conhecer mais, de entender o que havia por trás daquela mulher simples. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia perdido, incapaz de dar um passo adiante, preso em sua própria zona de conforto. Luciana, por outro lado, estava acostumada à sua rotina exaustiva, mas também sentia uma estranha curiosidade por aquele homem. Ela não sabia bem o motivo, mas de alguma forma sentia que ele a observava mais do que o normal. No entanto, o medo da diferença entre seus mundos a fazia afastar qualquer possibilidade de algo mais entre eles. Tudo mudou no dia em que, após semanas de observações silenciosas, Alexandre decidiu quebrar o gelo. Ele a encontrou enquanto ela limpava o escritório de sua casa, em um momento solitário, sem a presença dos outros funcionários. Ele se aproximou dela com a mesma hesitação que sentia dentro de si. Luciana, ele disse, a voz mais suave do que ela imaginava que poderia ser. Posso lhe fazer uma pergunta? Ela olhou para ele surpresa, ainda com o pano de limpeza nas mãos. Claro, senhor.
respondeu hesitante. Você já pensou em mudar de vida? A pergunta parecia simples, mas trazia consigo o peso de uma reflexão que havia começado a rondar a mente de Alexandre. Ele sentia que havia algo ali, algo que ela não sabia que poderia ser transformado. Luciana, sem saber o que responder, se limitou a olhar para ele. Ela sabia que as possibilidades de mudança eram escassas para alguém como ela. Mas, naquele momento, algo em seu coração parecia pulsar. O que aconteceria, afinal, se ela fosse capaz de dar esse passo, enquanto a amizade entre eles começava a crescer? Outras questões começaram a emergir. Alexandre sabia que sua vida de luxo e sua fama vinham acompanhadas de uma série de problemas. Sua família, distante e focada no poder e nas aparências, não aceitava suas escolhas, e as pressões para manter sua imagem impecável apenas aumentavam. Por outro lado, Luciana enfrentava seus próprios demônios. Uma família marcada pela pobreza, dificuldades emocionais e um sentimento de não pertencimento. Apesar das dificuldades, os dois se tornaram mais próximos. Alexandre começou a ver além de sua riqueza, e Luciana a entender que poderia, sim, almejar mais na vida, mesmo que seu passado fosse um fardo pesado. Mas o caminho não seria fácil. Entre desafios familiares e sociais, Alexandre e Luciana precisariam decidir o que estavam dispostos a sacrificar para ficarem juntos. Seriam capazes de enfrentar a pressão de mundos tão distintos? A verdade é que o que Alexandre e Luciana não sabiam era que o encontro deles não era apenas sobre amor ou diferença social. Era sobre crescimento, sobre descobrir que, por mais distantes que estivessem, suas vidas poderiam se entrelaçar de uma maneira que jamais imaginariam. O destino, afinal, gosta de brincar com aqueles que pensam ter tudo sob controle. E naquele escritório, onde tudo começou com uma faxineira dormindo no chão, eles descobriram que, às vezes, o maior luxo é a chance de recomeçar. A conexão entre Alexandre e Luciana se aprofundou de maneira inesperada. Ela começou a visitar mais vezes a mansão para limpar, e ele a convidava para pequenas conversas no escritório, ou até mesmo para almoços rápidos. A cada encontro, os dois se descobriam mais e mais, trocando histórias de vida, expectativas e medos. Mas essa aproximação começou a gerar conflitos internos. Alexandre, ainda preso aos padrões de sua família e à pressão de manter uma imagem impecável, sentia-se cada vez mais dividido. Seus pais, sobretudo sua mãe, começavam a perceber as mudanças em seu comportamento. As discussões em casa aumentaram, com cobranças sobre os relacionamentos adequados que ele deveria ter, e o assunto Luciana nunca era bem-vindo. Alexandre tentava ignorar, mas a culpa por desviar do caminho tradicional o incomodava. Luciana, por sua vez, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela, uma mulher de origem humilde, jamais imaginaria que um homem como Alexandre se interessaria por ela. Seus pensamentos eram tomados pela insegurança. O que ele veria nela? Alguém tão distante de seu mundo de luxo e privilégios. Ela sabia que sua vida estava longe de ser perfeita, e o medo de falhar e decepcionar Alexandre crescia cada vez mais. Seus próprios familiares, com sua mentalidade limitada e desconfiada, começavam a perceber que ela estava mudando. Eles não entendiam as visitas de Alexandre e, sem saber o que estava acontecendo, viam isso com ceticismo. Foi em uma noite de evento na mansão, onde Alexandre foi obrigado a comparecer com os pais, que tudo começou a desmoronar. Ele tentou, como sempre, ser o filho exemplar. Conversou com seus colegas de negócios, posou para fotos e ouviu as críticas silenciosas de sua mãe sobre seu comportamento. Mas algo naquela noite o fez se sentir completamente vazio. Luciana estava em seu canto, limpando a sala onde o evento acontecia. Ela não se sentia à vontade, observando a sofisticação ao seu redor. Ao vê-lo em meio à festa e em uma conversa formal com outras pessoas, seu coração apertou.
Ele estava em um mundo que ela sabia que jamais poderia fazer parte. O pensamento de que ele jamais poderia ser feliz ao lado de alguém como ela a afligiu. E ela se afastou, sem que ele percebesse. Quando o evento terminou e a mansão finalmente se acalmou, Alexandre foi até o escritório buscando algo familiar, algo que o trouxesse de volta à sua realidade. Foi ali que encontrou Luciana, parada e quieta, com o olhar distante. A cena de antes no evento estava gravada em sua mente, e não pôde mais ignorar a dor que sentia ao vê-la tão distante. Luciana, ele disse com a voz baixa. O que aconteceu? O que você está pensando? Ela o olhou, o rosto marcado pela tristeza, e em um impulso, soltou palavras que estava guardando há semanas. Eu não sou como você. Você tem seu mundo, suas pessoas, sua vida. Eu sou só uma faxineira. Não posso ser parte do que você é, Alexandre. Não posso me iludir com isso. Alexandre ficou em silêncio, chocado com a confissão dela. Mas, ao mesmo tempo, uma raiva silenciosa cresceu dentro dele. Ele odiava como o mundo os separava. Odiava as limitações que ela sentia. Não se trata disso, Luciana. Não importa quem somos ou de onde viemos. O que importa é o que somos juntos. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Não entende mesmo. Eu sou ninguém na sua vida. Vou sempre ser só uma funcionária. Aquelas palavras foram como um golpe. Ele não sabia o que responder. Ela estava certa em parte. Mas ele não queria aceitar. Nos dias seguintes, a relação entre eles ficou tensa. Luciana se afastou, buscando não mais trabalhar na mansão e procurando se distanciar de Alexandre. Ela não queria mais ser um obstáculo em sua vida e achava que ele estaria melhor sem ela. Alexandre, por sua vez, tentava se convencer de que poderia seguir sua vida sem ela, mas algo dentro dele não permitia. Ele sabia que estava perdendo algo precioso, algo que não poderia ser substituído por nenhum bem material. A situação chegou ao ponto de um impasse. Alexandre, em uma de suas noites solitárias, decidiu que precisava resolver aquilo de uma vez por todas. Ele foi até a casa de Luciana sem avisar, determinado a falar com ela, a fazer ela entender que sua vida sem ela não faria sentido. Quando chegou, ela estava sentada na pequena sala de sua casa, parecendo cansada e triste. Não havia luxo, apenas uma simplicidade angustiante. Mas ela estava ali, a mulher que ele tinha visto deitada no chão do escritório, com quem ele sentia que poderia ser ele mesmo, sem máscaras. Luciana, eu não posso mais viver sem você. Eu sei que nossa vida não é fácil, mas juntos podemos encontrar um caminho. Não me interessa o que minha família pensa. Não me importa o que o mundo acha de nós. Eu quero você ao meu lado. E vou lutar por isso. Ela o olhou, os olhos cheios de lágrimas. E pela primeira vez em semanas, um sorriso suave apareceu em seu rosto. Mas você está certo, Alexandre. Eu sou apenas uma faxineira. Como podemos fazer isso dar certo? Porque o que importa é que nós queremos. E eu te quero. Vamos descobrir juntos, passo a passo. Não podemos deixar que os outros nos definam. Depois dessa conversa, Alexandre e Luciana decidiram seguir juntos, enfrentando as dificuldades que surgiriam. As pressões familiares de Alexandre aumentaram, mas ele estava decidido a não voltar atrás. Ele sabia que precisaria construir um futuro ao lado de Luciana, enfrentando as adversidades de uma vida que era tão diferente da que ele conhecia. Com o tempo, a relação deles evoluiu para algo genuíno e profundo. Luciana, com sua humildade e força, fez Alexandre enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Ele também ajudou a abrir novas portas para ela, permitindo que ela encontrasse oportunidades de crescimento profissional, sem abrir mão de sua essência. Apesar das dificuldades iniciais, eles provaram que o amor verdadeiro não se importa com status ou origem. Juntos, eles criaram um futuro onde ambos poderiam ser felizes,
sem as amarras do passado. E assim, a faxineira que dormia no chão do escritório encontrou o seu lugar no coração de um milionário. E mais do que isso, ambos descobriram que o amor verdadeiro é capaz de mudar o destino e de reconstruir vidas, ainda que em meio a grandes desafios. A história de Alexandre e Luciana nos lembra que, muitas vezes, as maiores barreiras que enfrentamos não estão no mundo ao nosso redor, mas nas crenças limitantes que alimentamos dentro de nós mesmos. Vivemos em uma sociedade que constantemente tenta nos encaixar em moldes pré-estabelecidos, onde a riqueza, o status e a origem de uma pessoa definem seu valor. No entanto, a verdadeira essência do ser humano transcende essas aparências. Quando Alexandre olhou para Luciana, ele não viu apenas uma faxineira. Ele viu uma alma que, assim como ele, possuía sonhos, medos e uma capacidade única de amar. E foi justamente essa visão que mudou a trajetória de suas vidas. Eles entenderam que, em última instância, não são as circunstâncias externas que nos definem, mas nossas escolhas, nosso coração e a coragem de lutar por aquilo que acreditamos ser nosso destino. Luciana, por sua vez, nos mostra que o medo do que os outros vão pensar, a insegurança sobre nosso lugar no mundo, não devem nos paralisar. Ela também teve que enfrentar suas próprias limitações, mas foi capaz de se abrir para a possibilidade de que a vida pode ser diferente, que ela podia ser mais do que imaginava, desde que fosse fiel a si mesma. A verdadeira transformação acontece quando olhamos para o outro e para nós mesmos com mais empatia e compreensão. Quando abandonamos os preconceitos e as expectativas externas, podemos descobrir que o amor é uma força poderosa capaz de quebrar barreiras, curar feridas e criar uma vida mais autêntica. E talvez, no fim, a grande lição seja essa: o amor não tem fronteiras e a verdadeira liberdade está em sermos quem somos, sem máscaras, sem medos.